Opa! E aí, turma? Tudo bem? Vamos continuar o nosso assunto que estávamos desenvolvendo no último vídeo, que foi o assunto da estrutura da população brasileira. Naquele, a gente viu a estrutura por idade, viu a estrutura por gênero e viu a estrutura por cor de pele. Até o vídeo acabou assim abruptamente, porque eu queria mesmo separar essa última parte, que era estruturação por atividade econômica. Isso é uma coisa que o vestibular adora perguntar e é muito fácil, vocês vão dominar com enorme facilidade. Vamos lá? Então é o seguinte, você vai pegar o caderno agora, vai pegar lá aquela mesma página 13 e eu te espero aí, você já traz ele e dá um pause. Pronto, voltou. Então vamos lá. Olhando na página 13, lá do lado direito está escrito estrutura por atividade econômica. Então a primeira coisa que a gente deve dominar é o conceito de população economicamente ativa, que é o tal conceito da PEA. O que é população economicamente ativa? Eu te pergunto e você responde aí. Te dou um segundo. 2, 3. Eu sei, muita gente falou, população economicamente ativa é aquela que trabalha. Mas sabe que isso não está certo? Porque, por exemplo, as mães, algumas, né, que são trabalhadoras, fazem muitas coisas em casa e tal. Quer dizer, a dona de casa que trabalha, ela não é considerada população economicamente ativa. Então tem que ser registrado. Não é isso exatamente. É que pela definição do IBGE, população economicamente ativa é todo indivíduo, olha só, com mais de 10 anos de idade que exerce atividade remunerada. Então tem que trabalhar e receber para que possa movimentar a economia do país. Então isso é população economicamente ativa. Agora, professor, mas com 10 anos, eu sei, com 10 anos oficialmente ninguém pode trabalhar, mas o IBGE lida com dados da realidade. Esse é um país que, se você olhar bem, até com menos de 10 anos tem gente trabalhando. Então eles entram na composição da economia. Tá, então pode ser a economia informal, o cara que está vendendo balinha ou tomando conta de carro ou com uma banquinha na esquina, exato. Esse indivíduo, ele também compõe a população economicamente ativa, assim como aqueles que são registrados, tem registro em carteira profissional. Esses também são considerados população economicamente ativa. Então, essa população economicamente ativa, ela é dividida em 3 setores de atividade econômica, que são os setores primário, secundário e o terciário. Então, por exemplo, o setor primário, se eu te perguntar o que é o setor primário, defina setor primário, ou falar para você assim, conceitue o setor primário. Na sala de aula, quando a gente está em aula, eu tenho certeza de algumas respostas que vêm. Vem assim do tipo, é a agricultura, é a pecuária, é o extrativismo. Aí, sabe o que você está fazendo? Você está respondendo uma outra pergunta. Eu não te perguntei ou não te falei assim, dê exemplos de atividades do setor primário. E você falaria isso. Eu quero saber o que é, conceitualmente. Por que o nome dele é primário? Aí vem a ideia, porque é o setor responsável pela produção das matérias-primas. Aí sim, você dá o exemplo. Agricultura, pecuária, extrativismo, que pode ser vegetal, pode ser mineral, pode ser animal, que inclui caça e pesca. Então isso tudo é o que a gente considera de atividade primária. Esse setor no mundo, o que tu acha que está acontecendo com ele? Não está aumentando não, né? Porque quanto mais as tecnologias vão se desenvolvendo, esse campo vai ficando mais mecanizado e essa mecanização vai ficando cada vez mais sofisticada, ela vai empregando menos. Não é só máquina, é o que nós podemos chamar mesmo de modernização, por conta de ser
inovação, do tipo, por exemplo, herbicidas, que você pulveriza com o avião, e aí por conta disso que vai acontecer? Tu não vai precisar de muita gente lá para ficar tirando erva daninha, então um produto da química, por exemplo, que pode ser uma inovação. Mas o mais importante são mesmo as máquinas. Então, a mecanização é fundamentalmente aquilo que tem tirado emprego. Hoje, na composição, dados que a gente tem aí de 2010, esses anos devem estar menores ainda, em 2010 era 17% da população do setor primário. Nesse momento, a gente tranquilamente já deve ter menos aí, em torno de 15% de trabalhadores no setor primário. O setor secundário, se eu te perguntar o que é o setor secundário, também não vale me falar, é a indústria, porque aí você está me dando exemplos de atividades do setor secundário. Eu não quero isso. Eu quero que você me conceitue por que ele é chamado secundário. Então a ideia geral é a seguinte: pega a matéria-prima e a transforma num segundo produto. Isso sim. Qual é a atividade que faz isso? Aí você vai dizer, é a indústria. Aí você tem toda a razão. Essa atividade industrial, ela tem uma característica, que é a transformação. Então, o ideal é, primário é porque é o setor da produção das matérias-primas, e secundário porque é o setor de transformação. Transforma a matéria-prima num segundo produto. Então, isso é o que conceitua. Agora, a ideia de setor terciário, para mim, ela fica melhor do ponto de vista prático para você, numa hora de uma prova, conseguir dar uma boa solução para uma questão. É basicamente você dizer o seguinte: é tudo aquilo que não é setor primário e secundário, é tudo que sobrou, é praticamente ele, o setor terciário, que talvez a expressão que melhor comporte esse setor é a expressão prestador ou prestação de serviços. Olha, eu não produzo matéria-prima, nem tampouco transformo matéria-prima em algum produto. Eu presto um serviço na área de educação. Um médico, tão importante nesses momentos que a gente está vivendo agora, ele presta um serviço na área de saúde. Um advogado, nas causas jurídicas, é importante prestar serviço. E quando a gente pegar, por exemplo, um ônibus ou um transporte público, hoje é muito difícil. Aqui na Grande São Paulo, a gente pegar um agricultor no ônibus ou um operário, cada vez menos, né? A gente vai encontrar gente que vem de lojas, gente que vem de escolas, gente que vem sobretudo de comércio. Então este é o setor absolutamente dominante. O setor secundário hoje, em 2010 ele giraria em torno de 22, hoje ele está girando em torno de 20. E o terciário, que em 2010 estava em torno de 60, 61, como está na tabela, eu colocaria hoje perto de 65. Então, para números legais, assim, bem arredondados, para você, na hora que você está tranquilo, pega um papel, você vai tomar esse assunto, você vai lá e bota na tua cabeça para ficar fácil. Ó, 15, 10, 65. Dá conta certinho. Uns 15 lá no setor primário, 20 no setor secundário e 65 no setor terciário. Agora, mais importante que isso é você dominar as tendências. Por exemplo, qual é a tendência do setor primário? É cada vez empregar menos gente. O secundário é a mesma coisa, porque a indústria produz cada vez mais, empregando cada vez menos. Então a indústria também não vai aumentar muito. A tendência mesmo é a gente aumentar o setor de prestação de serviços, que é o setor terciário. Esse setor tem um problema. Quando ele fica muito inchado, ele tem um problema, uma doença, chamada hipertrofia do setor terciário. Então, países pobres ou emergentes como o Brasil tem um terciário muito cheio, mas boa parte de quem está no terciário é quem está com uma banquinha, quem está no semáforo, quem está fazendo um bico, como a gente costuma chamar no Brasil, ou quem, na verdade, está subempregado. Então, essa atividade tem que ser enquadrada no terciário, é uma prestação de serviço. Ela não consegue entrar nem no setor primário, porque não é matéria-prima, nem no secundário, porque não é transformação. Então, é muita gente que é desqualificada, na verdade, mas entra como prestador de serviço. Então, dá a impressão que o país está muito bem, está com muitos prestadores de serviço, mas, na verdade, está com muita gente subempregada. Então, essa doença, vou de novo falar, ela é chamada de hipertrofia, inchaço, do setor terciário. Como é que se chama o fenômeno de concentrar quase todo mundo no setor terciário? O nome do setor é terciário. Portanto, o fenômeno é chamado de terciário.
terciarização. Terciarização, você está falando, é um fenômeno que representa a concentração de gente no setor terciário. Esse fenômeno é denominado terciarização. Não confunda com aquela tal de terceirização, porque a tal de terceirização diz respeito à prestação de serviços de outros. Você contrata serviços de terceiro, né? Como uma empresa de banco contrata seguranças, uma empresa pode contratar serviços de limpeza, ou uma indústria pode contratar peças e produtos de outras indústrias. Isso é terceirização, que também é bem diferente do conceito de terceiro setor, que terceiro setor, dentro de uma visão mais moderna, a gente classifica o primeiro setor como o setor das empresas públicas, o segundo setor como o setor das empresas privadas e o terceiro setor como das empresas privadas, mas sem fins lucrativos, como são chamadas de ONGs ou organizações da sociedade civil. A última coisa que eu quero te falar é que hoje, avançando além do conteúdo do ensino médio, algumas faculdades já vêm adentrando a assuntos mais modernos, como, por exemplo, um setor quaternário, que é um setor que agrega muita pesquisa e muita tecnologia. Então, por exemplo, se você imaginar um modelo de um Uber, que é um aplicativo lá do Vale do Silício, que o cara não tem táxi nenhum e é a maior frota de táxi do planeta, em meses ou anos tem bilhões como patrimônio, essas estruturas de negócio mais modernas são já setores como um quaternário, como um aluguel de patinete elétrico, por exemplo, né? É uma coisa que não precisa nem de um intermediário, é um QR Code, você aproxima, é uma coisa revolucionária. Agora, não confunda uma coisa, o motorista do Uber que vai te buscar, ele é um motorista como do ônibus, como um motorista comum de um táxi, ele é um trabalhador que presta serviço. O modelo tipo Uber é um modelo considerado um modelo do setor quaternário, com tecnologia mais avançada. Tem uma questão legal que depois eu quero te mostrar aqui. Gente, eu vou terminar que o vídeo está ficando longo e não pode ficar. Outra coisa que eu quero te dizer eu estou preparando um vídeo bem legal e eu já vou antecipar para vocês. É para o terceiro ano, mas vocês vão ter também todo integral, que é de relevo. Vocês vão ficar muito bons de relevo nesses dias. Vamos fazer detalhe por detalhe, parte por parte, para a gente entender esse negócio definitivamente. Tá legal? Boa sorte para vocês. Raça nesse estudo aí. Um abração. Tchau.